Live FEG, pregando a palavra na sua totalidade. Faça contato conosco, 83-998-950052 e 83-98806-4810. Glórias a Deus, louvado seja Deus, estamos de volta com a nossa Live FG, hoje 26/7/2024, estamos gratos a Deus por mais esta rica oportunidade. Nós sempre falamos e frisamos que o nosso objetivo, propósito e finalidade com essas lives é levar até você as verdades bíblicas reveladas, a palavra como ela é, a Bíblia na sua totalidade, sem tirar e sem acrescentar, sem colocar ismos, sem colocar doutrinas falsas. Nosso compromisso é com a palavra, nosso compromisso é com Cristo, nosso compromisso é com a verdade. O apóstolo Paulo diz, não vá além do que está escrito. Então, nós queremos ficar nisto. O profeta William Branham diz, diga somente o que está nas fitas. E, como sabemos que a mensagem de William Branham revela as Escrituras para nós, revela Cristo para nós, e nós cremos nisto com todo o nosso coração. Então não fazemos parte de grupos, não fazemos parte de ismos, não dependemos de nenhum pastor, não estamos ligados a homem algum, nós estamos ligados a Cristo. Amém. E aqueles que estão ligados a Cristo podem ter companheirismo conosco. Fora disto, nós não temos companheirismo com aqueles que não estão em Cristo, porque o nosso compromisso é com Cristo, o nosso companheirismo é com Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, se você quer ter o compromisso com Cristo, nós teremos o compromisso contigo, com certeza. Agora, se você estiver fora de Cristo, fora da palavra, não me venha atrás de ter compromisso com você, porque aí eu não tenho compromisso com aqueles que não estão com a palavra. Somente a palavra, somente a fé, é assim que nós cremos, a fé nas Escrituras como ela é. Então nosso objetivo, propósito e finalidade não é denegrir ninguém, não é falar mal de ninguém, apenas expor a verdade. Mas para isso às vezes temos que colocar algumas coisas, algumas fotos, alguns vídeos, algumas coisas para poder mostrar para você a verdade nua e crua. Nosso objetivo, propósito é este. Com estas lives que fazemos de 15 em 15 dias, quinzenal, nós estamos aqui na sexta-feira fazendo estas lives para levar até você a verdade que liberta. Que Deus te abençoe, seja bem-vindo a mais uma live em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Gutenberg. Irmão Fabrício, pastor Fabrício. Amém. Irmão, muito boa noite a todos, né? Boa noite, agora estão assistindo ao vivo. Os que estão vierem depois, que Deus possa abençoá-los. O senhor tem frisado muito bem, pastor Gutenberg, nosso objetivo. Temos alcançado isso. Tem pessoas que têm sido abençoadas, pessoas sido alcançadas por esse trabalho. Isso é um privilégio da nossa parte. Pregar a mensagem como ela é. Mensagem precursora da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. A mensagem, né, pastor Gutenberg, que nos leva a ficar com a palavra de Deus, sem aumentar, sem tirar dela, pedindo a Deus cada dia mais fé, mais coragem, mais ânimo na jornada para enfrentar espíritos, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, como Paulo falou em Efésios capítulo 6, mas contra principados, potestades, dominações nas regiões celestiais. Então, nós estamos aqui nesse trabalho, eu creio que almas estão sendo alcançadas e abençoadas. A palavra de Deus não volta vazia. Quando pregamos o evangelho como ele é, ela não volta vazia, antes cumprirá aquilo que lhe apraz, como diz a Bíblia. Então, irmão Gutenberg, é um privilégio estar ao lado do senhor aqui, privilégio mesmo, com o objetivo alcançado desde já. Já agradecemos a Deus pelos objetivos alcançados. A palavra de Deus, ela não tem limites, não tem cercas, não tem barreiras, não, as portas do inferno não prevalecerá contra a palavra de Deus. Deus vai em busca dos seus eleitos. Deus vai tirá-los de todo
tipo de engano, de seitas, dominações, denominações, seja qual for a arapuca religiosa que tiverem, a loja que estiverem, Deus alcançará, como alcançou a nós. Se Deus pôde cruzar o nosso caminho, abrir o nosso entendimento e nos tirar do engano, como tirou o Senhor e tirou a mim, Amém. Do engano religioso, das seitas, das doutrinas falsas, do catolicismo, do mundo, com certeza ele pode fazer isso por mais alguém. E é isso que nós pedimos, iniciando o programa nessa noite, nessa hora, pedindo que o Senhor possa abençoar e ajudar e esclarecer, abrir o entendimento dos nossos ouvintes, dos nossos irmãos do contato do Facebook, YouTube e por aí vai. Amém. Louvado seja Deus. Bom, o nosso tema hoje nós vamos mostrar aqui o tripé do ministério de William Branham na Bíblia. Nós vamos mostrar biblicamente. Nós vamos mostrar nenhum parágrafo hoje do profeta. Nós vamos mostrar só na Bíblia que o William Branham está lá e existe um tripé deste ministério profético. Para aqueles que estão fora da mensagem, que me acompanham, nós cremos num profeta como a Bíblia ensina. Amém. Amós capítulo 3, versículo 7 diz: Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. 2 Crônicas 20:20 diz: Ouve, ó Israel, crerdes no Senhor Deus, estarei seguro. Crerdes nos seus profetas e prosperarei. Então, existem profetas da lei e existem os profetas da graça. Mas vamos provar isso aqui nas Escrituras Sagradas e você vai ver. Porque tem se proliferado o número de pessoas querendo denegrir o ministério de William Branham, o ministério profético. Enquanto outros homens que conviveram com William Branham, homens da escala denominacional aí, considerado como grande, falaram bem de William Branham. O próprio Billy Graham, quando perguntaram para ele sobre ter profeta na América, o Billy Graham disse: na América não precisa de profeta, porque ela já tem. Se referindo a quem? A William Branham. Então veja só, homens, nós não seguimos esses homens, mas pela projeção que eles têm aí na denominação, muitos deles falaram bem de William Branham. Agora é evidente, quando a pessoa está vivo, não ousa jamais a falar mal, porque tem aquele ditado que diz assim: formiga sabe onde a folha corta. Não tem? Ou a folha que corta, né? Ou a folha que corta. Na verdade é isso aí, a folha que corta. Então, quando William Branham morreu, aí surgiu alguns querendo falar mal dele, porque o homem já está morto, não tem mais como se defender. Porque se tivesse em vida, eles não tinham coragem de falar, porque saberia que estava se metendo em enrascada. Mas depois que morre, não tem mais como se defender, então eles vêm e atacam o ministério profético. Aí está surgindo várias comunidades aí, de uns patifes que tem. Olha, eu não tenho papa na língua quando se refere a atacar o ministério profético, a atacar a verdade. Porque quando se fala de me tirar do caminho certo para o caminho errado, isso é demônio, isso são cães encolerados, estão acorrentados por Satanás. Então, qualquer pessoa que tentar me tirar da verdade não passará de um demônio para mim. Então, eu estou na verdade, permaneço na verdade, quero ficar na verdade e continuar na verdade. E a verdade está aqui revelada. Nós cremos nisto. Então, o que ocorre? Com esse surgimento, então nós vamos mostrar aqui hoje, dentro das Escrituras, provando biblicamente o ministério profético de William Branham. Então, agora você tem assim, pessoas que nunca fizeram nada. Pessoas que se você for olhar a vida deles, eles curtem rock, eles curtem isto, eles curtem aquilo e querem falar mal de William Branham. Existe uma frase que diz assim: os resultados provam por si mesmos. Então, pessoas que não fizeram um milésimo do que o William Branham fez, certo? Nós não estamos falando de resultados fora da Bíblia, porque resultados fora da Bíblia não vale nada. Nós estamos falando de resultados dentro das Escrituras que nos leva a um padrão de estar mais próximo de Deus, que nos leva a um modelo de ficar em comunhão com Cristo. Uma mensagem
que precursaria a segunda vinda de Cristo e que nos levaria para bem próximo de Cristo. Porque assim, convenhamos uma coisa, irmão Fabrício, que é assim, a semente é sempre maior do que o semeador, a mensagem ela é sempre maior do que o mensageiro. Verdade. A vida não está no semeador e a vida não está no mensageiro. A vida está na semente que é lançada. Verdade. Então, você vai entender o seguinte, que a vida está na semente. William Branham teve falhas pessoais? Claro que teve, que todo ser humano nascido em pecado tem falhas pessoais. Agora, doutrinariamente, e o assim diz o Senhor, não falhou. Verdade. As doutrinas que ele trouxe, correta, bíblica, e o assim diz o Senhor que ele falou, se cumpriu. E aquilo que não se cumpriu, vai se cumprir. Porque se eu observar de profecias que não se cumpriram, eu direi que Isaías seria falso. Por exemplo, Isaías profetizou o milênio. Pois é. Capítulo 66, ele diz assim, que o leão comerá palha como o boi. Não se causará mal ou dano algum no meu santo templo, se referindo ao milênio. O leão comerá palha com o boi. Olha só. Então, se não se cumpriu, então Isaías é falso? Não. Ele morreu. Ele profetizou. Não se sabe quando aquilo ia cumprir. Verdade. Mas era Deus falando através da boca daquele profeta. Quando Isaías disse, a virgem conceberá e dará à luz um filho, cerraram ele ao meio por causa disto. Cadê a virgem que concebeu e deu à luz um filho? Cadê? Aquilo veio se cumprir quase 800 anos depois. Mas foi Deus falando pela boca de Isaías. Certo? Agora, eu tenho que saber o tempo que aquilo vai se cumprir? Eu tenho que saber o tempo exato que Los Angeles vai ser afundada? Não, mas que ela vai ser afundada no mar Salton? Vai! Vai, porque o profeta disse, assim diz o Senhor. Estou me alongando muito, mas só para as pessoas compreender. Então, a vida não está no mensageiro, a vida não está no semeador. A vida está na semente. Por isso que o William Branham deixou claro. Por isso que o anjo disse para William Branham, tua mensagem precursa a segunda vinda de Cristo. Porque, irmão Fabrício, o mensageiro, qualquer pessoa que esteja nessa terra vai sair de cena porque ele vai morrer, ele não vai viver toda a vida. Só quem morreu e ressuscitou até agora foi Cristo. Verdade. Né? Os outros estão aguardando a ressurreição. Então o mensageiro sai de cena, mas a sua mensagem fica. Você pode observar que Jesus Cristo estava na terra. Com quantas pessoas ele terminou ao lado dele? Ele disse, naquele momento ele disse, eu não vos escolhi em número de 12, mas um de vós é o diabo. Daqui a pouco, mais à frente, quando estava lá no Getsemane, perto do Getsemane, Jesus disse, todos vocês vão se escandalizar de mim e eu ficarei só, mas eu não estou só porque o Pai está comigo. Veja, então ele ficou só. Ele ficou só. Mas depois que ele morreu e ressuscitou, que sua mensagem ficou, alcançou eu e você. Pois é. Está entendendo? Porque a mensagem é maior do que o mensageiro. Embora nós sabemos que Jesus Cristo é a própria palavra. Mas isso aqui é analogia para que a pessoa possa entender que a mensagem é maior do que o mensageiro. Então, tua mensagem precursa a segunda vinda de Cristo. Então haveria uma mensagem que precursaria a segunda vinda de Cristo e nós vamos provar isso aqui biblicamente lendo as Escrituras. Irmão Fabrício. Com certeza. A gente, quando pega a Escritura e apresenta o mensageiro para a era de Laodiceia, né? Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, né? Mostra a era da igreja. E aí a gente pega aqui as 4, né? Para apresentar o ministério profético. Com certeza todos os pregadores da mensagem fazem isso. A mensagem conhece e sabe isso. A gente pega Malaquias 4, 5 e 6 e nós fazemos a pergunta e Elias, eis que vos envia o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Aí a gente pergunta assim, e esse dia grande e terrível dia do Senhor, que dia é esse? Aí as pessoas têm que dizer que é o arrebatamento, né? Grande para quem vai na glória e terrível para quem fica. Né? Esse grande e terrível dia do Senhor. Então haveria um profeta, Elias estaria pregando antes desse dia, que é uma promessa, assim diz o Senhor. Está lá, Malaquias 4, o último livro do Velho Testamento.
Então, como a gente já sabe, né, mas falando para pessoas que não conhecem, e aí a gente tem que apresentar assim, dessa maneira. Então a pessoa diz, não aconteceu ainda o arrebatamento, ainda estamos esperando o arrebatamento. Mas e aonde está esse Elias? E aonde está esse profeta? Aí eles partem para as escrituras, não, mas que os profetas só duraram até João, né? Aí, não, mas a Bíblia diz que a lei e os profetas duraram até João. Muito bem, a lei e os profetas da lei duraram até o profeta João, porque o último profeta, na verdade, né, pregando para ainda no tempo da lei, ainda seria João Batista, né, irmão? Só depois de Cristo é que vem o Novo Testamento, da morte e da ressurreição de Cristo é que começa o Novo Testamento. Aí vem os profetas da graça, né? Aí da agora graça. Vem os profetas da graça agora. Aí seria o momento agora dos profetas da graça. Não, mas não existe mais profeta da graça, não existe profeta da graça. E eles aí, com o nome cheio de profeta nos púlpitos denominacionais. É profeta tal, profecia profeta. Ixi, não existe profeta mais. Mas você diz que fulano é profeta, que fulano é profeta. Porque, então, quando nós apresentamos o profeta William Branham, ele diz que não é profeta, que não existe mais profeta. Então não existe profetas, não existe profeta quando não vem da igreja deles, quando não parte do meio deles, do meio pentecostal, do meio dos batistas, dos presbiterianos, aí não. Mas se vier do meio deles, do grupo deles, aí então é profeta. Então, mas aí o que é que apresentamos, o que é que confirma, como você vai mostrar aí, que William Branham é esse profeta de Malaquias capítulo 4, versículo 5, versículo 6. Nós temos que pegar esse ministério, pelo ministério, né? Pela qualidade do ministério, pela qualidade, pela autoridade ministerial, pela vindicação de Deus nesse ministério. E aí, o ministério William Branham, que é Cristo, não é, né? Aí não faltará evidências, não faltará sinais, confirmação de Deus de que esse homem, de que essa mensagem se cumpre em nossos dias, trazendo de volta a fé dos nossos pais, os apóstolos, nos trazendo de volta àquela fé primitiva. Que o objetivo do ministério profético, né, desta era, do mensageiro deste entardecer, é trazer nós, os filhos, de volta à fé dos nossos pais, os apóstolos, que é o que está escrito lá em Malaquias 4, versículo 5 e versículo 6. E então as pessoas, quando elas não podem crer, elas querem se safar e sair dizendo, não, que a lei e os profetas duraram até João. Mas aí a gente vai apontar que no tempo da graça haveria também profetas. E a própria Bíblia dizendo aqui, Pedro escrevendo, a Bíblia diz assim, ó, segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 19. Vamos ler o 18, verso 18 de 1 Pedro, carta de 1 Pedro. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando com ele no monte santo, e temos muito firme a palavra dos profetas, tá vendo? Dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Quer dizer, olha, o cuidado que nós teríamos, né, para olhar para que os profetas tinham dito, e nós estamos olhando para o que Malaquias disse, nós estamos trazendo à luz aquilo lá que ele falou, que antes do grande e terrível dia do Senhor, esse profeta estaria na terra pregando a sua mensagem, não literalmente o homem, né, porque o profeta já partiu, mas a mensagem, que é maior do que o mensageiro, estaria em evidência. Na caminhada, muitos viram isso, muitos viram a vindicação, o anjo sendo fotografado, e os sinais, e os prodígios, e o discernimento, mais de 200 mil visões e discernimento, curas, milagres, ressurreição de mortos. Isso é incontestável. É incontestável o ministério que nós cremos ser vindicado por Deus, ser da parte de Deus. Então, irmão Gutenberg, a dificuldade é que a gente vai caminhando e mostrando o mensageiro, a mensagem, e vai entrando as pessoas, e as pessoas vão vendo, e algumas vão entrando, e outras vão logo rejeitando, né, porque umas não querem nem examinar que mensageiro é esse, que profeta é esse, já tece um julgamento ali,
sendo denominacionais, quando os próprios líderes e os fundadores daquele grupo denominacional viram no profeta William Branham a mão de Deus, o ministério de Deus operando ali. Mas eles, porque não... Por exemplo, T.L. Osborne, que é uns daqui do Brasil, seguem, né? A Igreja da Graça, de qualquer forma, tem uma ligação com T.L. Osborne. Até que já partiu, né? Ou tá vivo, eu não sei. Estou lembrado agora se T.L. Osborne está vivo, se morreu. Já partiu. Já partiu também, foi. Tá. Então, mas quando ele estava em vida, ele disse, olha, eu vi Deus visitar a Terra mais uma vez, em carne humana. Quer dizer, como Deus operou tanto naquele ministério, ele viu os milagres ocular, ele era uma testemunha ocular, de ele estar nos cultos e ver Deus operando de uma maneira tão sobrenatural. Ele diz, Deus operou grandemente nesse homem. Mas aí os seguidores deles daqui no Brasil dizem, não, isso não é verdade, mas atestam serem seguidores de T.L. Osborne. O próprio Moabel, né? Você lembra aquele Moabel que tem um homem no YouTube aí, aquele senhor de grande respaldo lá na América, e também é brasileiro, mas morou muito tempo na América, diz, olha, esses acusadores de William Branham, que chamam William Branham de falso, não fizeram 1% do que o William Branham fez. 1%. Ele do que ele fez em vida, do que ele fez em vida. Que depois de morto, a mensagem dele fez muito mais, hein? Muito mais, né? Porque na verdade é essa. A gente não pode separar a mensagem da Bíblia, né? A mensagem é a Bíblia revelada, né? E o mensageiro apenas foi um instrumento, porque a gente apresenta assim o profeta, mas a verdade o objetivo é apresentar Cristo. O problema das pessoas, irmão Gutenberg, porque uns não creem e outros vão além da conta, né? Outros não vão além da fé verdadeira, além do que se é pedido na Bíblia. E aí o que o diabo gosta de fazer é isso. Ou ele não quer que as pessoas creiam, e quando creem, querem que creia além da conta, além da medida. E aí ultrapassam, chega ao ponto de querer idolatrar o William Branham, de chamar de William Branham Cristo, e aí a aberração que nós estamos vendo na internet aí, que se escandaliza muita gente, mas escandaliza o incrédulo. O eleito de Deus não se escandaliza com isso. Nossa preocupação não é dizer que as pessoas digam que o William Branham é Jesus Cristo, não, porque isso não engana ninguém, a gente só engana os incrédulos mesmo. O verdadeiro Filho de Deus fica no centro da coisa. Um profeta não é meu Deus, não é meu Salvador, não é meu intercessor. Qual a dificuldade temos de que creio no William Branham como um profeta, como um vidente, como um ministério profético, que Deus prometeu que enviaria esse homem. Mas a dificuldade está em querer fazer dele um incrédulo. Uns não querem crer, e outros querem fazer dele Jesus Cristo, o Filho do Homem, e aí por aí se vai. E aí está aí a confusão, mas estamos aqui para tirar a confusão da mente das pessoas, porque tem muita gente por aí, meu irmão Gutenberg, pastor Gutenberg, que está com a cabeça rodando, sabe, de tanto ouvir, tanta heresia, tanta ideia. Se for eleito, vamos trazer as pessoas para o centro, e além, nem a quem, nem para a direita, nem para a esquerda, ficar no centro da mensagem, da Bíblia, a palavra de Deus. E aí, essa é a dificuldade de chamar as pessoas, vamos ficar com a palavra, vamos apresentar a mensagem que é Cristo, Salvador. Aí a gente encontra dificuldades porque os pregadores também, os que ficam calados, né? Por isso que também essa sorte desse crescimento de doutrinas e hereges aí no Facebook, na internet, mas a Bíblia, Deus deixa que eles falem, dá liberdade para que eles falem mesmo e se percam. Porque Deus, quando quer enforcar a vaca, quando você quer que a vaca venha pro tronco, você dá bastante corda para ela. Depois você puxa até o tronco e aí o acerto de contas. Mas, irmão Gutenberg, é isso. Eu resumi, não resumi, mas vamos caminhar aí no assunto. Vamos aqui. Mas eu quero apontar isso, né? O que é que a gente mostra na Bíblia quando queremos apresentar o ministério profético de Deus para aquelas pessoas que estão chegando na mensagem. Isso, verdade. Eu vou compartilhar aqui a tela para gente analisar isso aqui, que eu fiz aqui um diagrama aqui para que possamos entender. Então, veja só. Eu vou ler aqui primeiramente. Nós temos Malaquias capítulo 4. Você já falou um pouco aí, mas eu vou ler aqui para que as pessoas vejam. Diz: Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Então, como você falou aí, terrível para uns, grande para outros, né? Para os que serão raptados é grande, para os que ficarão será terrível. E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Olha só,
nós temos aqui dois ministérios. Um que converte o coração dos filhos aos pais, que é João Batista, e o que converte o coração dos pais, ou melhor, o que converte o coração dos pais aos filhos, João Batista, e o que converte o coração dos filhos, nós, aos pais, os apóstolos. Profeta William Branham. Aí veja só. Eu quero analisar aqui o seguinte, olha só. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, os algozes, os enganadores que estão aí, eles dizem que isso aqui é João Batista. Está se relacionando com João Batista, mas nós vamos provar que não é. Então eu fiz aqui um diagrama para a gente entender aqui. Nós temos aqui a lei. O último profeta da lei foi João Batista. Então eu coloquei uma seta aqui, para eu colocar aqui João. João Batista. João Batista, ele é o último profeta da lei que vai introduzir a graça. A graça, Cristo. Isso. Então ele vai introduzir Cristo. Né? O lápis não está pegando direito aqui, mas vamos lá. Ele vai introduzir a graça que é Cristo. O que ocorre? João, ele não é aquele que vai, é o profeta Elias que antes do grande e terrível dia do Senhor. Jamais, porque o dia terrível do Senhor é a grande tribulação. E o grande é para nós que seremos raptados, aqueles que creem nesta mensagem que foram restaurados. Então, João, ele não é o Elias, porque ele viria em poder e virtude de Elias, mas ele não está ali para ser o Elias que vem antes do grande e terrível dia do Senhor. Não, ele vai introduzir quem? A graça, Cristo. Ele é a transição. João Batista é a transição, é o último profeta de transição, da lei para a graça. Por isso que ele é o profeta o último profeta da lei. Feito isto, nós temos a graça, chegou o Cristo, e agora, até a sua segunda vinda, Cristo voltar, nós temos aqui também um profeta que vai introduzir, que antes do grande e terrível dia do Senhor, que vai nos converter à fé dos nossos pais, os apóstolos. Então aqui nós vamos ter quem? William Branham. Ele é quem vai o quê? Precursar a segunda vinda de Cristo. João Batista precursou a primeira, William Branham precursa a segunda vinda de Cristo. Agora aqui um lembrete importante que eu quero dar. Aqui, eles rejeitaram João, não rejeitaram os fariseus? Certo. Fariseus e escribas. Não estou conseguindo copiar aqui. Fariseus e escribas. Vou tentar copiar aqui. Escribas. Tá ruim, mas dá. Fariseus e escribas rejeitaram João. Não o receberam como precursor. Da mesma forma que nós vamos ter com William Branham, vão ter o quê? As denominações que vão rejeitar ele. Não estou conseguindo copiar. Vamos lá. As denominações que vão rejeitar William Branham. Mas ele é o quê? É o Elias que viria para o grande e terrível dia do Senhor. Aí alguém chegou e disse assim, não, esse Elias que vem é as duas testemunhas. As duas testemunhas, depois da segunda vinda de Cristo, vão estar onde aqui, ó, na grande tribulação. Não é isso? Verdade. Então ali vocês têm as duas testemunhas. Vou botar aqui só um dois para as pessoas entenderem. As duas testemunhas estarão na grande tribulação. O que é que ocorre? Não pode ser o Elias e Moisés lá da grande tribulação. Não pode ser João Batista, porque João Batista vem para precursar a primeira vinda. Então quem é este Elias que veio antes do grande e terrível dia do Senhor? Então nós entendemos perfeitamente, porque nós temos semente para receber isto. E essa semente veio da eternidade, para poder crer nisto. Recapitulando aqui para você entender. Nós temos a lei. Vou botar aqui uma cor melhor aqui para que as pessoas vejam. Nós temos aqui a lei. Da lei para a graça nós temos um profeta. Quem é esse profeta? João Batista. João Batista
é quem precursa a primeira vinda de Cristo. Ele é a transição da lei para a graça. Você sabe que a graça veio para quê? Redimir, salvar e remir. Amém. Veio nos resgatar. Cristo, a graça, sua primeira vinda. Não é o grande e terrível dia do Senhor. Agora, para a sua segunda vinda, aí você teria que ter também um profeta para precursar essa segunda vinda, que a segunda vinda é o rapto. Então você tem aqui o rapto, ele vem para buscar a sua noiva, os seus eleitos. Para nós será um dia grande, o melhor de todos os dias para os eleitos, para a noiva, porque seremos tirados desta terra. E para os que ficam, será o quê? A grande tribulação. Aqui, ó. Depois da segunda vinda de Cristo, você terá 3 anos e meio de grande tribulação. E aí, nessa grande tribulação haverá também 2 testemunhas. Elias também estará ali. Então, João Batista veio no espírito e virtude de Elias, William Branham no espírito e virtude de Elias. Ali na grande tribulação também haverá, mas na grande tribulação. Então aqui você compreende que este Elias, que vem antes do grande e terrível dia do Senhor, é o profeta William Marion Branham. Que Deus abençoe. Irmão Fabrício. Muito bem, irmão. O que nós sempre afrontamos, né, irmão Gutenberg, pastor Gutenberg, que nesse ministério em Malaquias 4, 5 e 6, há um duplo ministério ali, né? Porque a confusão está ali. De dizer, não, mas esse profeta é João Batista. Não. Ali tem 2 ministérios. Um que converte o coração dos pais aos filhos e um que traz de volta os filhos de volta aos pais. Então, a dificuldade está nessa daí, por entender que ali há 2 ministérios. Não é um ministério só, são 2 homens, 2 profetas. E entendemos pela Bíblia que o primeiro é João, que está trazendo a lei de volta a Cristo, né? Trazendo aqueles pais da Igreja Ortodoxa para Cristo, trazendo para a graça, né? Para a graça, da lei para a graça. Porque João, por exemplo, se dissesse que fosse João, como é que João estaria desfazendo? Fez uma coisa e estaria desfazendo? Ele pregava uma coisa e depois estaria desfazendo. Não. João cumpriu a primeira parte do ministério, que era trazer de volta dos pais aos filhos, os pais ortodoxos, para a apresentação de Cristo, né, ali atrás. Depois teria um profeta, outro ministério, trazendo agora de volta os filhos, de volta à fé dos nossos pais, que seriam os apóstolos. Os apóstolos ali. É. Então a atividade do povo dos nossos dias, para apresentar o ministério profético, é essa. Eles acabam errando dizendo que não foi João. João não era. O ministério de João não foi converter. Ele foi apresentar Cristo. Ele não restaurou nada. Apenas apresentou Cristo. Né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e mostrou ao povo a primeira parte dele, que era Lucas capítulo 1, né? Que diz assim: para manifestar misericórdia a nossos pais, para lembrar do seu socorro, seu santo concerto, e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados das mãos dos nossos inimigos, os servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida. E tu, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque há de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do alto nos visitou, para alumiar os que estão assentados em trevas e a sombra de morte, a fim de dirigir aos nossos pés pelo caminho da paz. Está vendo que o ministério de João não era para restaurar nada. Mas lá em Mateus 17, 11, o 10 e 11, né, também que está ali o ministério de João e o ministério de Elias também, se a gente pegar lá, né, irmão? É escrituras conhecidas do povo da mensagem. E diz assim, ó, verso 11, 10, verso 11. Estou falando de coisa que o povo da mensagem já conhece, claro. Não é? Mas para aqueles que não conhecem, diz assim, 17, 11. Aqui. E em verdade, Jesus respondendo, disse-lhes em verdade, Elias já virá primeiro.
e restaurará todas as coisas. E falando o quê? E os seus discípulos interrogaram, dizendo, por que dizem então os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? Quer dizer, como é que eles estavam dizendo isso aqui, se vinha primeiro, que João já estava ali na terra, né? Mas Jesus disse, não, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio. Aqui é outro problema, né? Que ele fala, não, mas Elias já tinha vindo. Não, mas aqui ele está falando de dois ministérios novamente. Um Elias que viria restaurar todas as coisas, e um Elias que já tinha vindo. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram, assim farão também eles padecer o Filho do Homem. A dificuldade é essa, né, meu pastor Gutenberg? Nós estamos apresentando aqui que esse Elias Estou colocando na tela aqui para que as pessoas vejam, certo? Pronto. Assim, e Jesus respondendo, disse-lhe, deixa eu colocar aqui, peraí. Mostra para nós aí mais claro. Aqui. Disse-lhes, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Isso. Que Elias é este? William Branham. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Quem é esse Elias? João Batista. Aqui está. Dois Elias, né? Como você vem falando aí. Dois Elias. Isso. Dois Elias. Um que virá e restaurará todas as coisas. Gente, nós não podemos tirar, não cortando você, Fabrício, mas porque isso aqui está no roteiro. Eu estava pulando já. Certo. Olha, nós não podemos tirar assim. Elias virá futuro. Isso. Primeiro. E restaurará futuro. Restaurará todas as coisas. João Batista já estava preso aqui. Verdade. João Batista já estava encerrado no cárcere. Como é que Jesus estava falando deste Elias que virá para restaurar todas as coisas? Seria João Batista? Como se João Batista não veio restaurar? João Batista ele só fez a transição da lei para a graça. Pastor Ele é Gutenberg, se João viesse restaurar, ele tinha restaurado a lei. Não é? Porque se ele veio da lei, ele teria que restaurar a lei. Ele tem que restaurar os mandamentos da lei, a velha aliança. Isso, então, porque ele estava introduzindo, ele estava introduzindo o quê? A graça. Isso. Agora, quando Cristo veio, os preceitos da graça que foi trazido pelos nossos pais, as doutrinas corretas dos apóstolos, caíram todas, estavam em ruínas, precisava-se de uma restauração. Não é isso? Porque quando uma casa está em ruína, ela precisa ser toda restaurada, não é reformada. Reforma é uma coisa, restauração é outra. Verdade. Restauração é começar trazer de volta ao original. Trazer de volta ao original aquilo que está em ruínas. Aí você traz de volta aquele prédio caiu, aquele prédio está em ruína, você traz de volta aquela condição que ele era antes. Isso. Então, esse Elias virá e restaurará todas as coisas, vai restaurar para nós toda a doutrina apostólica que estava em ruínas. Mas aí Jesus faz uma analogia que ele diz assim, Elias já veio e fizeram tudo o que quiseram com ele. Assim como escribas e fariseus rejeitaram João Batista, as organizações e denominações também rejeitariam William Marion Branham, rejeitaria o Elias. Rejeitaram o Elias no amanhecer, vão rejeitar o Elias no entardecer. Porque João é o Elias do amanhecer. Isso. William Branham é o Elias do entardecer. E o entardecer é o findado dia, para entrar à noite. Então teria que vir essa restauração para que nós tivéssemos o azeite para enfrentar a escuridão. Está entendendo? Para enfrentar a escuridão. Não dá para eu copiar aqui, porque o meu lápis está falhando. É a pilha da caneta que está fraca. Depois eu vou trocar. Veja, mas que aqui as pessoas compreendam. Olha só. Ele veio, trouxe a restauração, para quê? Para nos dar azeite, para nós acendermos a lamparina e enfrentar a noite.
enfrentar a escuridão, as trevas. Porque convenhamos, irmão Fabrício, que o tempo que nós estamos vivendo é de trevas. Demais. Trevas e escuridão. E só vai permanecer quem nasceu de novo. Só vai permanecer quem é eleito. Aquele que está preparado é que vai permanecer. Porque nós estamos num momento difícil. Então aqui, compreendemos, isso é o segundo tripé que nós temos aqui. O primeiro, Malaquias. Aí nós temos aqui o segundo tripé, aqui, que mostra que este Elias que viria para restaurar é quem? O William Marion Branham. Me dê outra mensagem na face da terra que leve as pessoas de volta ao padrão original que Paulo pregou. Me dê. Não Verdade. tem. Irmão Fabrício, prossiga aí. Outra escritura para mostrar que João Batista é diferente desse profeta de Malaquias 4. Há dois ministérios ali, né? Que há um ministério futuro e um ministério que tinha vindo já e tinha sido reprovado pelos fariseus. Mas o ministério de João é aprontado em Malaquias 3, né? Ali em Malaquias 3 é o ministério de João, que era: Isso. Eis que eu vos envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo dos ourives e como o sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro, como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. O ministério de João é esse aqui, Malaquias 3. Malaquias 4 não é João. Uma parte do versículo é João, e a outra parte é para o ministério futuro, para o Malaquias 4, 5 e 6. Então seria um profeta antes do dia grande e terrível do Senhor. João não houve arrebatamento. No dia de João não houve vinda de Cristo, né? Na vinda de Cristo, a vinda de Cristo viria depois, a primeira vinda, né? Para apresentar o milênio, não. Teria a primeira vinda para redimir, para salvar, mas ele está aprontando aqui para o dia grande e terrível do Senhor. Quando João esteve na terra, não teve esse dia grande e terrível do Senhor, não teve esse dia para o fim dos reinos da terra, não. Estava aprontando Cristo, e então Cristo foi claro. E os apóstolos perguntaram deste Elias que viria depois. Não era nem de João, porque ele já tinha passado de João, mas esse Elias, Senhor, e este Elias que vai vir? Este Elias virá primeiro. Esse Elias que vocês estão falando aí virá primeiro e restaurará todo. E então virá o fim. E é isso que nós estamos pregando. O que Paulo pregou, o que João pregou, o que Filipe pregou, o que os apóstolos pregaram, mas durante as eras, durante o tempo, foi distorcido, mas que depois viria esse mensageiro para trazer de volta, ligando os cabos, como ele mesmo disse, trazendo de volta. Ele não eram os cabos que estavam soltos e ligando as coisas corretas, o mesmo batismo, a mesma Santa Ceia apostólica, o lugar da mulher devido na igreja, todos os comportamentos da igreja primitiva agora restaurado para os nossos dias. É isso que o ministério de William Branham veio fazer. De volta, ligar as coisas como antes foi no dia de Pentecostes. Isso é o que pregamos, isso é o centro da coisa. Agora aqui, a dificuldade é essa, o povo, não, mas é um profeta? Que profeta é esse? E é até difícil de pregar isso, porque as pessoas logo rejeitam de cara, mas quando estamos evangelizando as pessoas, eu apresento o ministério profético, porque não é apresentar o homem, é apresentar a mensagem que Deus trouxe, né? Não é que queremos apresentar o homem como fosse o nosso salvador, porque logo diz, não, eu não preciso de profetas, não preciso mais de ninguém me revele nada. Não, mas sempre foi assim, que Deus usa alguém. Lá no Velho Testamento, Deus quando disse, olha, chamou o povo e disse, olha, e o próprio povo escolheu, e quando Deus fosse falar ao povo, Deus não podia falar, eles não suportariam a voz literal de Deus, não literalmente Deus falando. Então Deus usou Moisés, e o próprio povo escolheu, olha Moisés, tu fala com Deus, e depois tu vem e fala conosco, porque não suportamos a voz de Deus. Então foi assim que Deus estabeleceu, lá no Velho Testamento, que todas as vezes que ele fosse falar com alguém, com a sua nação, com o seu povo, com seus filhos, ele usaria a boca de um profeta, e o profeta ficava com a incumbência de falar aquilo que Deus
de Deus que tinha recebido. E assim foi, e assim é do mesmo jeito. E assim Deus fecha agora essa última era da igreja de Laodiceia com um profeta novamente, como ele começou, né, com Paulo. Assim como ele começou com Paulo, que era um profeta na era da igreja, era de Éfeso, agora ele está fechando também novamente com um profeta, um ministério profético. Agora, me diga se não é. Agora, não é. Vamos estudar mais profundamente nos próximos capítulos dessa live, para nós provarmos de que, de fato, William Branham é profeta, é um vidente, não apenas com um dom profético, mas um vidente, como assim diz o Senhor. Amém. Isso aí você frisou bem, porque assim, o que nós queremos trazer para você compreender é que nós estamos fazendo de William Branham Deus. Nós não precisamos dele para a salvação. Nós não precisamos de William Branham para a salvação, porque não é um homem que vai nos salvar, quem nos salva é Cristo. Agora, só que nós estamos escrituristicamente correto. Porque depois eu vou mostrar aqui a lei da representatividade, o que Cristo diz, que recebe a quem eu enviar, a mim me recebe. Se eu rejeito, eu estou rejeitando a própria escritura, eu estou rejeitando a própria palavra. Então, para que as pessoas compreendam, nosso Salvador é Jesus Cristo. Eu não tenho vergonha de dizer que o meu Senhor e Deus é Jesus Cristo e o meu profeta é William Branham. Então, o que nós fazemos aqui está biblicamente correto que, como você falou aí, a maneira que Deus estabeleceu foi um profeta, ele não iria mudar. E o próprio profeta William Branham ele falou assim, como Deus faz no começo, ele faz no fim. O profeta disse assim, como Deus usou o sangue para salvar Adão e Eva lá no Éden, ele tem que usar o sangue também no final, para salvar. Então, como ele faz no começo, ele faz no fim, porque ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Agora veja que nós temos outro tripé aqui, que é Lucas 17, 30, que fala o seguinte, olha. Aqui é onde muita gente, as pessoas fazem confusão, mas não tem confusão. Vamos entender aqui. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam e vendiam. Plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Olha só, há de se manifestar. Houve uma manifestação de um ministério profético, não é vinda, manifestação não é vinda. Quem estiver ensinando por aí que Cristo já veio em 63 está equivocado, não é verdade, não tem embasamento bíblico e não tem embasamento na mensagem do profeta. E outra coisa, Fabrício, para a pessoa ser profeta, ele não pode fugir do que está escrito, ele tem que pregar aquilo que está na Bíblia, não é isso? Porque muitas dessas pessoas aí, como você falou no começo, que vai além do que foi ensinado, eles fazem de William Branham algo que ele não é, e outra coisa, e dizem coisas que ele não disse, então faz dele um falso. Pois é. Porque se ele ultrapassar as escrituras, é falso. E por que eu creio que William Branham é profeta? Porque ele pregou conforme as escrituras. Ele não fugiu da palavra. E ele mesmo disse, se eu falei alguma coisa que não esteja de acordo com a Bíblia, fique com a Bíblia. Verdade. Ele ensinou isto para nós com toda a humildade que ele tinha. Então, há de se manifestar. Manifestação não é vinda, o Filho do Homem seria revelado, manifestado. Você tem aqui um filho de um homem pecador, revelando o Filho do Homem, revelando Cristo para nós, revelando a palavra. Com quem eu tenho que ficar? Com aquilo que ele revelou, com a palavra. Porque é um homem, nascido em pecado, pecador, você não pode fazer dele nada mais além de um homem. Porém, a gente sabe que é um homem especial que Deus usou para nos revelar quem? A palavra Cristo. Então, nós pegamos a palavra que ele revelou e manifestou para nós. Então, manifestação, quero deixar claro aqui, não é vinda. O Filho do Homem há de se manifestar, porque tem muita gente na mensagem dizendo que o William Branham é o Filho do Homem literal. É mentira. É mentira.
só tem um filho, o filho do homem, o é único, é Cristo. E o Logos se encarnou somente uma vez. A palavra se fez carne em Jesus e nada mais. Homens têm porção da palavra, mas a palavra em plenitude, ela só veio uma vez à terra, que foi em Jesus. Agora, porções da palavra eu posso ter, você pode ter, e o William Branham teve uma porção especial para revelar para nós. Isso. Agora, que é o Filho do Homem literal, jamais. Nunca. Venha para o centro, como você falou no começo. Venha para o centro. É o que nós estamos ensinando. É o centro. É o equilíbrio. O equilíbrio está no meio de dois extremos. Você não pode perder para um lado nem para o outro. Fica no centro que equilibra. Equilibra. Apresento colocar uma haste e um pedaço de madeira. Bota esse pedaço de madeira no centro que equilibra. Verdade. Agora bota uma haste e bota num canto, no extremo, para ver se não cai. Para ver se não cai. Os extremos cairão, gente. Agora venha para o equilíbrio, venha para o centro, que você estará seguro. Irmão Fabrício, a outra escritura que eu tenho para ler é nos dias da voz do sétimo anjo. Já vou comentar aqui para a gente colocar. Quase terminar. Eu não vou nem colocar, todos já sabem de cor e salteado. Nos dias da voz do sétimo anjo, cumprir-se-á todos os segredos de Deus. Aí vem aquela velha pergunta que eu vou deixar para você. Não, esse anjo é um anjo celestial. E anjo celestial prega a palavra, irmão Fabrício? Revela segredos de Deus? Por favor. Não, o anjo ele apenas dá o recado de Deus e vai, né? Ele não prega o evangelho. Não foi permitido pregar o evangelho a anjos, muito menos mulheres, entrando no assunto aí, né? Mas Deus usa homens que estávamos caídos, mas redimidos, salvos pelo sangue de Cristo, nos enche com o Espírito Santo e os capacita e os envia a pregar o evangelho. Mas anjo não prega o evangelho porque o anjo ele não prega o evangelho porque o anjo ele não sabe o que é queda, ele não sabe o que é pecar, ele não sabe o que é misericórdia, ter misericórdia de um pecador. E nós, pregadores, pastores, podemos pregar o evangelho porque um dia estávamos naquela condição, sentimos as misérias das pessoas e então nós pregamos o evangelho, as boas novas de salvação, para que as pessoas aceitem, creiam e sirvam a Deus. Um anjo, se alguém fosse ouvir um anjo, o Branham falou, se um anjo pregasse o evangelho, o anjo celestial, o anjo, como eles creem, né, o anjo da glória, pregasse o evangelho para alguém rejeitasse, simplesmente pegava da espada e degolava todo mundo, matava todo mundo. Então é isso, o anjo não está não é incumbência, não é esta. Então, irmão Gutenberg, isso fica claro, né, para as pessoas que querem. Porque a dificuldade que eu vejo, irmão, não é que eu sei que as pessoas amam William Branham, essas pessoas que estão, como nós amamos o profeta, essas pessoas amam William Branham, mas este amor está ultrapassando os limites da palavra, então isso não é amor. Eu sei que alguns aí dizem que amam o profeta, dizem que ele é homem de Deus, mas aí não é. Isso é um irmão, meu amigo, que está pregando isso por aí. Isso, olha, você está colocando o profeta como um falso. Então, pelo amor de Deus, não faça isso. Você está denegrindo a mensagem do profeta e fazendo dele um falso para aqueles que ainda não creem. E a dificuldade, vocês pagarão um preço muito caro. Aqueles que vão além da conta, quantos ismos a gente não conhece? É uma vergonha para nós, né? Porque se nós ficássemos no centro da coisa, conforme a Bíblia, não teria nenhuma dificuldade. Porque as pessoas não têm dificuldade de crer em Paulo, tem? Não, porque Paulo é profeta, mas Paulo não é profeta. Por que nós temos dificuldade de crer em Paulo, de crer em Ágabo, de crer em... Jesus disse, ó, eu enviarei profetas, eu enviarei. Não, mas profeta ficou só com João. Mas Jesus disse, eis que vos envio profetas. Alguns perseguirão, alguns vocês matarão, mas eu vou enviar. Então, como é a dificuldade de crer num profeta? Só porque é o profeta, não, mas quando vem os milagres, Deus operando, né, nos dias do profeta Branham, muitos creram ele como profeta. Não, mas o Senhor é um profeta mesmo. Tantas coisas maravilhosas cooperando. Mas quando o profeta traz as pessoas para a Bíblia, aí disseram, não, ele não é um profeta. Mas aí é que estava a característica primordial da vindicação de Deus mesmo, de que ele é um profeta verdadeiro, quando estava pregando a Bíblia e se cumprindo Apocalipse 10, 7, né? Nos dias da voz do sétimo anjo,
quando tocar a sua trombeta, se cumprirão o segredo de Deus, o segredo de Deus, como ele anunciou aos seus profetas. Então, ali, quando começou a cumprir isso aí, o povo disse, não, isso aí nós não suportamos, nós não cremos que ele seja profeta. Mas até então, estavam crendo que ele era profeta, porque viu os sinais, como foi com Cristo também, né? Enquanto Cristo multiplicava o pão, curava os cegos, ressuscitava os mortos, era o profeta da Galileia. Era até para muitos era o Messias. Mas daqui a pouco, quando ele prega aquela pregação para os discípulos, que quem não comer a minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte, não tem vida de si mesmo, o povo logo deixou ele. Ele começou a pregar a Bíblia, o Evangelho, a palavra de Deus, então o povo deram as costas para Cristo. Primeiramente foi com William Branham. As pessoas, quando o meu mano trouxe a mensagem mesmo, a Bíblia, a sã doutrina, colocando as mulheres no devido lugar, os dons no devido lugar, as pessoas viraram as costas. E o profeta acabou praticamente só. Mas, mais uma vez, se cumpriu a Bíblia. E agora, irmão Gutenberg, pastor Gutenberg, a mensagem continua. A mensagem não parou, né? A mensagem continua sendo pregada, porque a maior é a mensagem do que o mensageiro. Quando Elias saiu de cena, entrou Eliseu, com a mesma mensagem. A mensagem não para. Continua, né? Continua. Isso, é uma continuação. Quando Cristo saiu de cena, o Evangelho continuou pregado. O próprio Deus voltou na forma do Espírito Santo e continua agora na sua igreja, através dos apóstolos, dos discípulos ali. Quando o William Branham sai de cena, a mensagem não para. Porque agora tem um grupo também que quer dizer que não, agora só tem que ser a voz de William Branham. Senão não vale. Se não for a voz literalmente de William Branham, numa fita, numa coisa ali tocando, não serve. Meu Deus do céu. O que é isso? Como se a mensagem é maior do que o mensageiro, né? Aí você dizer que só tem que ouvir aquilo ali naquela voz. Pois é complicado. É complicado. Porque assim, se você pegar um negócio, se você pegar uma semente de milho, ela pode ser semeada pelo maior bandido, o cara mais sujo que existe no mundo. Ela vai germinar. Observe só. Então aí você observa que a semente é nela que está a vida. Ela é sempre maior do que o que está semeando. Então é a mensagem que ficou que interessa. Verdade. Não é obrigado a ouvir essa mensagem. Então eu vou ouvir a Bíblia. Como é que eu iria ouvir a Bíblia pela voz de Isaías, pela voz de Jeremias? Sim. Não tem condições, gente. De Jesus? Jesus? Então, ficou essa mensagem. Então essa mensagem você pega ela na íntegra, como ela é na íntegra. Pega ela e leva adiante. Não precisa mais ter um homem específico, porque antes era um homem ungido, agora é uma noiva ungida. Isso. Então, aí, alguns querem tomar a posição, dizer, eu sou o substituto, eu sou o substituto, eu sou o substituto. Aí surge as bizarrices no mundo. Bizarro. Coisa bizarra. Certo? Verdade. Surge. Que não é assim. Então as pessoas deveriam entender. Eu tenho a semente de vida? Tenho. Vou semear essa semente de vida. Isso. Não é eu que vou dar vida ao pecador, é a semente que vai germinar. Se aquele solo for bom, meu amigo, não tem jeito. Verdade. A semente vai germinar. Prossiga aí que eu atrapalhei você. Mas tudo bem, isso é perfeito. Então, as pessoas têm que ver isso, né? Que a igreja agora é a portadora da luz, né? A igreja não é um homem especificamente. O problema é que eles colocaram o homem no pedestal, e aí se frustraram com o homem, mas não devemos se frustrar com a mensagem, com Cristo, não. Muitos estão frustrados aí, e querendo desmistificar o William Branham, e quando for dar mensagem, todos, né? E aí falando mal, e tudo isso, mas o problema é que vocês confiaram no homem, vocês colocaram um homem no pedestal, vocês adoraram a um homem, e estavam confiados no homem. Quando o Cristo diz, olhe para Cristo, autor e consumador da nossa fé, como o Branham mostrou. O Branham, como um profeta, nunca apontou a si próprio. Foi. Não é, irmão? Como um vidente, um homem que sabia, que conhecia a Bíblia, que conhecia muito bem, dizendo, olha, vamos apontar a Cristo. Ele é Deus, ele é Cristo, ele é o tal, ele é Deus. Então olhe para ele. Mas aí as pessoas olhando para William Branham, quando o Branham saiu de cena, o povo frustrou-se. Depois Deus levanta alguns pregadores, alguns homens, começa a pregar mensagem, aí o homem fica olhando para o homem. Que homem. Vamos olhar para a mensagem que é Cristo, não vamos olhar para o homem, não. É tanto que os homens começam a se achar grande, e aí cai. Quando eles se acharam grande, e é todos esses grupos que tem no Brasil da mensagem.
se acharam que estavam sendo muito usados por Deus, e aí se vangloriaram, se cresceram muito, se exaltaram e foram derrubados. Então Deus sabe que agora não é um homem, é a noiva de Cristo. Não vai ter cabeça, é a noiva formada, cada um de nós, formando esse corpo místico, né? Batizado com o Espírito Santo. É este corpo que Cristo vem buscar. Agora, querem colocar homem na cabeça, e outros querem, aí apontam um oitavo, e tal, e agora eu quero apontar um oitavo. Né? Uns disseram, não, eu sou quem. O William Branham saiu de cena, eu é que sou o bambambam. E aí os homens correm atrás desses homens. E aí o povo vai e se enganam. Zebrana, eu vou citar logo. Zebrana, Ilho Santo Santiago, isso, aquele, não diz que. Meu Deus, é tanta da heresia, tanta da ideia. Que a gente, meu Deus do céu, não tem oitavo mensageiro, tem até um sete eras, 7 mensageiros. O oitavo mensageiro não tem, porque não tem oitava era. Então é hora de as pessoas se colocar no equilíbrio, se equilibrar, porque o diabo ele empurra para um lado, empurra para o outro, empurra para o outro, não inventa ideia, e o povo da mensagem, parece que o povo aprendeu a crer na Bíblia. Parece que a gente tem que evangelizar o povo da mensagem. Que vergonha, né, irmão Pastor Gutenberg? Tem que evangelizar o povo da mensagem. Um povo tão sábio, um povo tão assim inteligente, que realmente somos inteligentes, mas usa a inteligência que Deus deu, a sabedoria para o mal, para uma revelação falsa contra a Bíblia. Verdade. Pois é, estamos chegando aqui ao final, já estamos com mais de 1 hora. Eu ia só ler mais um aqui da lei da representatividade, rapidamente, só para a gente mostrar que essa lei da representatividade, ela é claríssima nas Escrituras e não podemos fugir daquilo que Cristo ensinou para nós. Ele disse o seguinte, observa só comigo aqui, ó. Quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, receberá o galardão de um profeta. Quem recebe um justo, na qualidade de justo, receberá o galardão de justo. Agora, eu quero somente aqui, para esses algozes tal, que querem desmistificar Brana, porque quem recebe, essa palavra recebe, está no presente do indicativo do verbo receber. Eu recebo, tu recebes e ele recebe. Ora, Jesus estava falando de presente, quem recebe. João já estava preso, gente. Verdade. João já tinha saído de cena. Jesus estava falando quem recebe presente. Como é que não existe mais profetas se Jesus estava dizendo assim, quem recebe presente agora, recebe agora. Se João fosse o último, Jesus tinha usado o verbo no passado, quem recebeu. Quem recebeu. Ó, quem recebeu um profeta, pronto. Receberá. Recebeu o galardão do profeta. Pronto, já recebeu, não recebe mais não. É verdade. Mas quem recebe presente do indicativo, galardão de um profeta. Quem recebe um justo, nós estamos fazendo isso aqui, somos justos. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de um justo. Recebe agora, presente do indicativo, agora. Certo? Você recebe. Então, está no presente. Mas as pessoas assassinaram até a gramática, Fabrício, para poder ficar com suas heresias, com seus enganos. Certo? Olha só. Aí Jesus prossegue aqui em João 13, 20. Ele diz assim, na verdade vos digo, se alguém receber a quem eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. A suma é, sabe o quê? Deus enviou a Cristo, Cristo envia um profeta. Se você recebe um profeta, você recebe Cristo. Se você recebe Cristo, você recebe Deus. Não tem nada de dois aqui, porque senão os dualistas aí vão pensar que eu estou dizendo que é dois, né? Tá, não tem nada de dois. Quando a gente diz que... Alguém me perguntou, como a Bíblia diz assim, Deus enviou o seu filho, é claro, muito simples, para poder, Deus é espírito, não podia ser visto, para poder ele vir, ele tinha que gerar um filho no ventre de Maria, aquele é o filho, ele entra dentro dele e anda no meio dos homens, isto é enviar o filho, é gerar aquele filho no ventre de Maria, para poder ter carne e sangue, isso aí é enviar o filho, certo? Mas não significa dizer que é dois, que Deus pegou e disse, vai meu filho, e faz a obra lá, não, Deus mesmo veio e fez a obra, né? Então, quem recebe? A quem eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, recebe Cristo. Quem recebe Cristo, recebe Deus. Esta é a suma
E a conclusão, e mais uma vez aqui está no presente, recebe. E se não houvesse profeta, que necessidade Jesus tinha de falar? Surgirão falsos cristos e falsos profetas e enganarão a muitos. Se existe falso, é porque existe verdadeiro. Não existe nota de dinheiro falsa se não tivesse a verdadeira. Para ter profetas falsos, é necessário ter o verdadeiro. Conclua, irmão Fabrício, que aqui eu chego às minhas considerações finais. É a minha finalização. Está equilibrado as coisas. Foram equilibradas. Sei que teria muita coisa para a gente falar, mas a gente não está usando nem, assim, propriamente, né, aquilo realmente que a gente, assim, que podia mostrar melhor o assunto, sim. Mas como é um resumo, é uma supra-sumo, né, a gente está mas podíamos usar umas escrituras comparando o velho, os ministérios ali com Cristo. Podemos fazer na outra live, podemos fazer sim. Podemos, mas como é pouco tempo e a gente vai conversando, a gente faz um supra-sumo, né? Só para a gente focar que esse ministério de Malaquias 4, 5 e 6 um é João, o outro é João Batista. E Mateus 17, 11 ali está Elias que veio, um que viria. E se cumpriu lá em Apocalipse 10, 17. Então, não tem erro. William Branham é um profeta. Para quem tiver dúvida, né? Quem houver dúvida aí que Deus enviou um profeta, Deus enviou, cumprindo, está feito. Agora, que mensagem é essa? É a Bíblia, não é outra coisa, é a Bíblia revelada. Esse profeta, o povo tem uma dificuldade com crer no profeta verdadeiro, mas nos falsos, todo mundo engole aí, sim, um atrás do outro se manifestando aí, né, irmão? É a multidão correndo. E eles, por si só, se autocondenam. Esses profetas denominacionais aí não tem nada de profeta, mas seguidores tem demais. Mas William Branham como um verdadeiro, provando que lembrando qual é a característica de um verdadeiro profeta, nos trazer de volta a palavra, nos trazer de volta a sã doutrina, ao novo nascimento, ao batismo com o Espírito Santo. Esse é um profeta verdadeiro. Então, só nos resta agora, irmão Gutenberg, dizer que aquelas pessoas que não conhecem essa mensagem, peça auxílio, peça uma literatura, peça mais esclarecimento, só entrar em contato conosco. Nós temos a inteira disposição para poder ajudar essas pessoas que ainda não conhecem o ministério profético, e então nós mostraremos a Bíblia e enviaremos alguns livretos, algumas mensagens desse profeta, e será uma bênção para você. E eu quero deixar aqui o seguinte, que as pessoas que estão, aquelas pessoas que estão fracas na fé, mesmo dentro da mensagem, né? Tome cuidado com esses grupos aí, essas pessoas, esses canais, que querem associar o William Branham a KKKK, que eu não vou dizer aqui o nome para não perder o alcance, quer associar o William Branham a homossexuais, quer associar o William Branham a racismo, quer associar o William Branham a odiar mulheres. Essas pessoas estão falando isso. Não seja cúmplice do erro. Tudo tem dois lados. Se você pegar uma folha de papel, você vai ver que ela tem um lado e tem o outro. Se você pegar uma moeda, tem um lado e tem o outro. Então procure saber o outro lado. E nós estamos à sua inteira disposição. Porque assim, se você escuta uma informação falsa e você não vai buscar, você não vai cavar, você não vai pesquisar o outro lado, você acaba acreditando naquilo. E você é culpado por acreditar no erro, no engano. Um ministério deste, documentado, com várias testemunhas. Aí vem aí umas pessoas na internet que não fizeram nada, curtidores de rock, de banda de rock, dizer que o William Branham é tudo isto. Cadê esses pastores frouxos da mensagem que não fazem nada? Cadê gravações da voz de Deus que vê eles pegando os textos, as coisas, sem direitos autorais, não faz nada? Deixar esse tipo de gente querer denegrir um ministério tão profundo como este que nos revelou Cristo. Bom, eu fico indignado. Assim, indignado assim no sentido assim que eu não suporto ver alguém tocando no ofício profético, não, e não falar nada. Eu não tenho essa índole. Eu não tenho esta índole, não. Sabe? Porque assim, sabe aquele pastor lá de Goiânia que caiu lá, aqueles escândalos? Se você falar contra ele hoje, bate um monte de gente em cima de você defendendo. Ah, é? Agora, falando contra o ministério profético, nenhum se levanta para defender. Para você ver como é que é a coisa. Como é que é a coisa, certo? Mas nós estamos aqui.
pastor Fabrício, Souza, Paraíba, essa região aqui onde nós podemos alcançar, onde você estiver, entre em contato conosco, que eu vou deixar no rodapé depois aqui do vídeo no YouTube, os contatos. Entre em contato conosco que nós vamos te mostrar o outro lado, que esses algozes mentirosos estão mentindo para te tirar do céu e te colocar no inferno. Lembra-te de uma coisa, antes de Lucifer ir para o inferno, ele vai para o lago de fogo, ele esteve no céu. Não seja você um destes que sai do céu para o inferno. Melhor sair do inferno para o céu do que do céu para o inferno. Não é isso? Então que Deus abençoe grandemente a todos. Foi um prazer estar de volta com vocês. Espero que ajude. E aqueles que estão fracos na fé, ouviram um negócio desse, não caia diretamente nisso não. Vá buscar, vá pesquisar. Vá em busca de pessoas que realmente tenham um compromisso com Deus e com sua palavra para te ajudar. Para te ajudar. Que Deus abençoe grandemente a todos. Um shalom a todos. Irmão Fabrício. Também deixo o meu shalom, minhas considerações finais, que Deus possa abençoar e ajudar a todos. É a nossa oração, né, irmão Gutenberg, pastor Gutenberg? Que Deus possa esclarecer e animar os que estão de uma maneira não tão duvidosos. Eu creio que crente não fica duvidoso, mas aqueles que estão chegando, pelo menos, aqueles que estão chegando na fé primitiva, na fé da mensagem, que é a fé bíblica, possam se fortalecer vendo esta live, possam ter, isso é só difamação, isso é, porque eu conheço pessoas que desandaram e ficaram meio que, a fé meio que morna, mas isso é o que o diabo quer, como seu valor. O diabo quer que as pessoas descreiam da mensagem, descreiam do mensageiro. Então, automaticamente também vão descrer da Bíblia. Não, é primordial, vai descrer da Bíblia completamente, porque a Bíblia está a mensagem é a Bíblia, o profeta é a Bíblia, então, quando não crê numa parte da Bíblia, não podemos crer nela totalmente. Então, fica difícil das pessoas terem fé de rápido assim. Haverá uma fé de rápido, mas uma fé genuinamente bíblica, uma genuinamente pura, completa, inteira na Bíblia. Shalom a todos, né, irmão? Shalom. Shalom. Shalom a todos. Deus abençoe grandemente. Shalom. Amém. Live FEG, pregando a palavra na sua totalidade. Faça contato conosco. 83-998-950052 e 83-98806-4810.